Boa tarde. Agradecemos a Deus mais uma semana de muito aprendizado. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Esse evangelho interessante. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Traz um trecho de Jeremias, capítulo 23, versículo 16 a 33. E o subtítulo é Jeremias e os falsos profetas. O contexto, ele começa a colocar que a pessoa vai falar e diz assim, porque Deus disse. Quanta gente hoje fala que é porque o espiritual diz. Quanta gente diz que é porque está na palavra de Deus. E aí ele amassa a palavra para a palavra dizer o que ele quer reforçar. Muitas vezes eu venho para cá, nesses pouco mais de 20 anos, falar aqui o evangelho, e às vezes eu fico pensando, como é que eu vou falar, já que eu não preparei nada. E foi muito interessante, principalmente de uns tempos para cá, que eu tinha uma mensagem. Uma vez uma pessoa lá no evangelho que eu fui falar lá no Zé Walter, no Centro Espírita, aí o dirigente disse assim, mas você fala muito de você. E eu fiquei com aquilo como se aquela fosse uma mensagem, como se houvesse alguma espécie de autopromoção ou de exemplo. Mas eu fiquei pensando, anos se passaram e eu tive a oportunidade de ser convidado para falar nas ruas, com um grupo que levava alimento para as pessoas, moradores em situação de rua. E lá, como eu via que a maioria das pessoas que fazem essas falas, preparam as falas, então a fala preparada ela tem um tempo. Só que eu fui convidado, eu acho, pelo que eu entendi, é porque não dava para ter um tempo, tinha que ser alguém que fosse falando. Por que falando? Porque havia vários serviços que estavam sendo prestados. Era gente fazendo unha, gente cortando o cabelo das pessoas de rua, gente na fila do banho, no alimento, na água. Então eu acho que entenderam, rapaz, fica esse povo aí tudo disperso, a gente tem que botar alguém aqui que fique falando. Enquanto durar a fila, ele fica aí falando. Então, que de alguma forma prenda alguma atenção para não ficarem aquela confusão lá dentro, no meio do atendimento. Acho que foi por isso que eu fui. E quando eu fui, sempre eu estou ali focado no que é o meu papel. E eu olhei para a rua e comecei a querer supor, já que eu não tinha tido um tempo de pesquisa para perguntar às pessoas o que seria interessante para falar. E eu imaginei que os maiores problemas que levavam as pessoas para as ruas não eram as questões do governo, não era, na minha compreensão básica, apenas uma questão social. Porque na minha limitação de ser, na minha forma de compreender as coisas, eu gosto muito daquela frase que diz do Monteiro Lobato: os livros não mudam o mundo, os livros mudam as pessoas, e as pessoas mudam o mundo. Depois eu olhei para o papel do Cristo fazendo a diferença. Depois eu vi um filósofo indiano chamado Jiddu Krishnamurti, ele dizia: uma mudança social não é relevante, mas uma mudança individual ela é relevante. Eu disse: olha, as coisas estão conversando. Se a pessoa mudar por livre
arbítrio, ela quiser trilhar o caminho, tudo em volta dela muda. Porque essa vida, nessa encarnação, aqui é um planeta de provas e expiações. É como se a espiritualidade, Deus, conosco, no outro plano, tivéssemos moldado como era que nós íamos viver, programado. Quais eram os desafios que o nosso espírito, que é imortal, que não tem só essa idade que está aqui, teria que passar. Quais eram as imperfeições principais, as contas que nós, pelas nossas imprevidências, abrimos, que estavam por pagar. Então é como se a vida fosse um quadro de jogo projetado para cada pessoa, que ela tem que passar por certas coisas programadas para aprender. Não é destinado. Destinado você não tem como mudar, mas programado você pode mudar os fatos. Então, por exemplo, você pode nascer numa família em que você não conhece seu pai, ou que seu pai é um drogadicto, ou que seu pai ou mãe é incestuoso. Isso aí você não pode mudar, mas você pode mudar o seu pensamento sobre ele. Isso você pode mudar. E se você muda o pensamento sobre ele, consequentemente você vai mudar o tratamento que você vai dar a ele. E consequentemente isso vai impactar nas escolhas que você vai fazer na sua vida. Porque quanta gente que passou por pais que não entendiam ainda a importância e o compromisso de serem pais, e que ficam filhos machucados, filhos e filhas, que os psicólogos chamam de crianças feridas, e tem aquelas mágoas, e que levam elas a tomar várias atitudes, distorcer as personalidades. Quantas? E os psicólogos dizem, olha, aquilo ali gerou uma criança ferida, só que hoje você já é uma pessoa que é adulta. Então, como dizia o Bert Hellinger, foi assim porque tinha que ser assim, eu não podia fazer nada, mas agora eu posso. E aí toda a carência, todo o acolhimento que aquela criança magoada não sentiu e tinha carência de ter sentido, ela pode hoje se acolher e se amar. Já é uma diferença. Mas quantas pessoas param para se olhar, se entender o contexto e se amar? Poucas. A maioria fica naquela de ficar sofrendo, se machucando, olhando pelo retrovisor, só olhando para o que aconteceu no passado, e a vida se torna amarga. E ela deixa de seguir a vida dela pela frente. Ela continua aquela criança, um adulto, ao invés de se acolher, que está fazendo coisas ainda como que fosse para envergonhar, machucar, denunciar, criticar os pais. Poxa, agora você é adulto, você tem a sua vida. É a sua vida. Ah, mas por que? Por que isso? Por que meu pai é assim? Por que meu pai não é assado? Por que eu nasci pobre? Porque foi assim que tinha que ser assim. Era a sua programação. Por causa de imperfeições, porque também você não é santo. Tem méritos e deméritos desta vida e de outras situações que você tem que reparar. O que você vai fazer com isso? Ah, mas eu nasci pobre. Quer enricar? Trabalhe, produza riqueza,
Estude, amplie a riqueza. Ai, mas meu pai, bicho, você é adulto. Ai, mas minha mãe, você já é adulto. Quer enricar? Vai trabalhar. Vai ganhar dinheiro. Depois, estudando, você vai arranjar uma forma de ganhar mais leve, mais rápido. Ah, mas meu pai, não tem nada com o pai. É livre arbítrio, agora é você. Não, mas eu vou fazer porque eu vou passar na cara do meu pai. Rapaz, é você. É com você. Aí a pessoa toma uma, usa alguma coisa, fala, mas o meu pai, meu amigo, já começa por aí. Por que eu estou trazendo isso nesse evangelho, falsos profetas? Porque eu tenho tanta coisa para ser responsável na minha própria vida, que qual é a finalidade de eu ficar aqui falando de coisas que para mim são inatingíveis? Se Deus me confiou uma vida e várias coisas que são dele, eu tomo de conta, e eu tenho que assumir o meu papel. Ah, Deus deu, beleza. Agora, o que é que ele está querendo que eu faça com o que ele me deu? Porque senão também eu vou deitar em berço esplêndido e vou dizer, ele deu, vai me dar mais, eu não vou fazer nada. Não é isso. É a história da parábola dos talentos. Você vai multiplicar em tudo. Cuidar do seu dinheiro, do seu trabalho, do seu corpo, da sua saúde, dos seus relacionamentos, das suas emoções. Como dizem os espíritos, por mais que eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode agora escolher fazer um novo final. Tudo entender. O espiritismo é uma fé raciocinada. Esse é um ponto. Entender o que está acontecendo. Não para ficar olhando para trás, que seja o passado, mas para buscar reparar, que é a sua parte, buscar compreender, buscar melhorar. E aí era o que eu estava dizendo, falar sobre mim, no sentido de que esse comentário seja algo como um espelho, para que você, olhando uma pessoa imperfeita como eu, mas que tem uma diferença, existe o imperfeito na ativa, ele gosta, diz assim, eu só é ruim, e eu quero ser, e acho bom ser, e existe aquele que reconhece as imperfeições e diz, olha, eu quero melhorar, e não me comprazo mais com as minhas imperfeições, e imperfeições com as quais eu vejo que eu não tenho capacidade de enfrentar, que eu tenho limites, que eu não tenho governabilidade, eu me afasto, evito pessoas, ambientes e situações, ponto. Não sou potente para tudo. Então, o que eu posso lidar, como eu respondo às pessoas, como eu entendo minha vida, como eu tomo minhas escolhas em cada fase da minha vida, a cada 24 horas. É uma questão. Como? E as coisas que eu não tenho força. Já pensou um drogadicto? Ele vai lá em Narcóticos Anônimos, conhece a Irmandade e sabe que ele é impotente frente às drogas. Então ele não vai dizer, eu vou administrar a droga. Ele vai dizer, eu não posso. Nem posso usar, nem posso beber e nem posso andar em ambientes com pessoas que estão em situações em que tenha ou se fale de droga. Tá? E nem álcool. Mas a minha prima vai pro bar. É ela, eu não posso.
Ai, mas a fulana é tão legal, o pessoal da bocada. É ela, eu não posso. Ai, mas o fulano usa de boa. Mas eu não uso, então não vou. Tá? Ai, Renato, tem um canto ali que o pessoal adora falar da vida alheia. Eu fui criado lá. Era tão bom, a gente começa a falar. Aí eu percebi que eu tinha isso também, olha. Dá maior valor falar da vida alheia. Com o tempo eu fui vendo que isso não era adequado. Mas quando eu misturava, a língua dava um caixão próprio. E achava bom. Aí eu comecei a evitar certas pessoas, ambientes e situações. Agora no meio, mas como é que você se afasta se o ambiente é dentro da sua família? A gente começou agora a cantar. Cria um momento para cantar. O pessoal fala lá da vida alheia. Eles podem, quem não pode sou eu posso até recair uma vez ou outra, mas ir para cima para fazer, não, eu vou cantar. E fico cantando, pensando em música. E de novo, por que o evangelho falsos profetas está trazendo essas questões, Renato? De novo, porque eu poderia estar aqui só falando de coisas que espíritos disseram, de coisas que eu tirei da Bíblia, quando na verdade Deus me deu, como diz aqui no Ceará, um catatal de responsabilidades que eu tenho que cuidar da minha própria vida. E se eu faço isso, eu não estou sendo falso ou falsa profeta, porque eu estou falando de quem? De mim. A questão é essa. Você vai assumir a sua responsabilidade? Renato, você vai assumir a sua responsabilidade? Você vai ver e tentar compreender o que Deus colocou na sua vida, cada pequena coisa e cada grande coisa. Você vai ver nas coisas que você entende como erro, compreender o erro e tentar não errar mais. Então, à medida em que eu comecei a sentir que trazer o evangelho sem ser um falso profeta, é trazer o evangelho, é que a gente fala a verdade. Não é para vir para cá para se depreciar, nem se louvar. É para ser humilde. Que é a humildade? Vem de humus, terra, é até o pé no chão. É você que ora é um herói ou uma heroína e ora é uma babaca. Literalmente. Porque muitas vezes a gente só quer pintar que a gente é herói, não é isso? Ou heroína. E é parar e dizer, não, nisso aqui eu fui heróica. E nisso aqui eu fui uma tremenda babaca. Herói babaca. Tá? Olha, amei a minha filha assim, 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 assim. Mas aqui eu fui absurda babaca com ela. E aí, eu vou entrar em culpa? Não, assumir a responsabilidade. Foi babaca com a sua filha? Fui, pois peça desculpa, repare. Foi babaca com seu marido? Compreenda, se desculpe, repare. Foi babaca com Deus? Compreenda, peça desculpa, repare. Então eu fui sentindo, e quando depois eu conheci, né, exatamente para ir falar nas ruas, a programação de anônimos. Bom, se o pessoal da rua tem problema com álcool, vou estudar alcoólicos anônimos, vou estudar narcóticos anônimos. E o que eu via nas visitas às reuniões eram partilhas de pessoas e que lá dizia, fale na primeira pessoa e fale de você.
E dizia, impressionantemente, a ajuda que você dá quando você conta as suas derrotas e vitórias como herói, como babaca, vão ajudar os outros que vivem situação parecida. E ali, o escutar vale ouro e o falar vale prata. Tudo tem valor. Que a doença vai sair pela boca e o remédio vai entrar pelo ouvido. E aí eu fui fortalecendo, é mesmo. Eu posso falar, comentar o evangelho sem ser um falso ou uma falsa profeta. Por quê? Que eu posso falar sobre tudo que Deus me confiou a cada dia, agradecer e reconhecer as vezes que Deus me possibilitou ser um herói, e me redimir pelas vezes que Deus me possibilitou ser um herói ou uma heroína, e eu fui um tremendo ou uma tremenda babaca. E fazer como a mulher que ia ser apedrejada por ter adulterado, ir e não errar mais, ou seja, que seja o passado agora passado, repara e segue em frente. Esse é o evangelho. Aí eu me senti mais seguro, Ana, de falar. Quanta gente não tem coragem de me falar porque acha, não, eu não sou digno de falar o evangelho no centro, que as pessoas estão esperando uma pessoa pura, e eu não quero ser um falso, uma falsa profeta, que vai que eu arranjar mais essa dívida com Deus e não vou para o céu. Não, é só você chegar e botar os pezinhos no chão, abrir seu coração com você e com Deus, e ver e agradecer pelos momentos em que Deus te possibilitou ser um herói ou uma heroína e você foi. E também ver e compreender as vezes que Deus te possibilitou ser um herói ou uma heroína, mas que você, por imperfeição, foi por escolha um tremendo ou uma tremenda babaca. Com a sua mãe, com a sua irmã, com seu amigo, com alguém na rua, com o filho, com mulher, namorada, amigo, babaca. E dizer isso com toda tranquilidade, não para se autodepreciar, mas para compreender e, se possível, buscar reparação, perdão, restituição, zerar a conta. Só isso. Quem não tem essas lembranças? A gente é cheio de preconceito na cabeça. A gente olha para uma pessoa, porque olha, ela é uma idosa. É como se a pessoa não tinha, o corpo não fosse idoso e a mente não pensasse besteira, não fizesse besteira, ou já tivesse redimido ou redimida. Tem nada a ver. Muito bom esse tempo que eu estive escutando nos anônimos, porque eu tinha contato com gente de 90 anos abaixo, e eu via em várias irmandades, dependentes de álcool, dependentes de drogas ilícitas, que o álcool é a droga lícita, dependentes de comida, os comedores compulsivos anônimos, dependentes de sexo. Eu comecei a entender, não existe diferença nossa não, meu povo. A gente olha aqui, 40 anos, 50, 60, 70, 20, é cheio de caraminhola na cabeça. Conheci pessoas com 85 anos com desvios sexuais malucos, e eu achava aquilo fantástico, porque a pessoa abriu o coração, não era uma desviada sexual nativa, ela estava em recuperação dentro da irmandade de dependente de amor e sexo anônimo. Mas foi muito bom, porque eu comecei a entender, não é porque o corpo está frágil que a mente da pessoa não está viva, desejando, querendo. Às vezes a pessoa
se limita um pouco porque acha que está fora de combate, mas pensar, pensa. A gente fica pensando que a pessoa não pensa. Não é. Não é. Eu só não tenho como saber quem tem Alzheimer. Mas quem não tem, eu sei que de tantos anos ouvindo as pessoas com a linguagem do coração, falando dos momentos de babaca e dos momentos de vitória, não tem diferença não. Às vezes o corpo não consegue fazer, mas a mente pensa, quer. E se pudesse fazer, era um arraso. Corpo frágil não quer dizer que a mente está frágil. Às vezes ela está no pico de desejo, de ganância, de ódio, de raiva. Outro dia eu vi um senhor de 80 anos brigando com o filho em questão de terra e deu uma foiçada no filho e matou. Não é só o ato da foiçada, é tudo que está rodando dentro da cabeça. Parece que ainda é aquela pessoa com 19 anos lutando para ter um pedaço de chão. É o mesmo pensamento, fica sem dormir, porque vai perder o que tem, porque é um negócio sério. Para mim foi revolucionário isso. Visitem as salas de anônimos, lá aceitam visitantes. É muito lindo quando a gente se abre para ouvir alguém abrir o coração. A gente aprende muito, porque no dia a dia da gente, em regra, a gente vive de aparências, como disse Jesus, sepulcros caiados, podres por dentro e pintados por fora. É a gente por fora. Bom dia, boa tarde, tá bonita, é simpática, a casa é limpa, tem um carro bom, bom emprego, os filhos bem, tá bem casado, bem casada. É aquela aparência de Instagram, rede social, só mostra que está viajando, que tem grana, que está passeando. Tira aquela capa ali, é podre. Que bom quando a gente consegue tirar a capa e abrir a boca e dizer, olha, isso é aquilo, é aquilo. Dentro da Irmandade de Dependentes de Amor e Sexo, eles, por exemplo, eles falam muito de quando a pessoa está muito virada, tem sinais, né? Porque diz que um dependente de sexo não é o sexo normal, é distorcido. A vida dele fica ingovernável porque ele só pensa, como dizia aquela personagem, naquilo. Seja com ele, com outros, com ideias, com lugares, e ele fica vivendo e gastando e vivendo aquilo. Então, ele pensa que não vacila, mas é igual o drogadicto, tem hora que ele está todo se puxando, sabe? Tá bebo não, ele cai no chão, não, estou bonzinho. Então, um dos pontos, por exemplo, que um cara dependente de amor e sexo, ele tem a vida compartimentada, tudo é escondido, é aquele cara que faz as coisas no banheiro, é o celular escondido, ele olha as coisas escondidas, tudo é Deus, que ele não quer mostrar isso lá. E ele dizendo que tem um caso assim da visão de radar, sabe? Ele não pode ver passar alguém que ele sexualiza, que ele olha. Ele olha, ele já está pensando, imaginando, ela olha, ele olha, visão de radar, segundo olhar. A pessoa passa, ele dá aquele olhar educado. Quando a pessoa passa, ele dá outra olhada onde ele acha que é um desejo dele sexual. Parece uma coisa inocente, mas aquilo vai aumentando. É como a bebida, você começa com uma dose, não é nada, e um dia você não consegue nem dominar, ele é dominado por ela. É como a comida, começa comendo um pouquinho por alimentar, depois começa a emotizar as comidas, e um dia você está lá no quilos mortais, pesando 400 quilos. Então, quando você chega numa Irmandade de Anônimos, é muito mágico, quando você encontra companheiros ou companheiras, ou visitantes, não falam, só olha, abrindo o coração e falando das suas mazelas. Aí você diz, rapaz, já pensou, Renato, você vê um homem falando que ele é um pedófilo? Que triste. Eu disse, meu amigo, triste
era ele ser um pedófilo na ativa. Renato, mas é alegre? Eu não estou dizendo que é alegre ou triste, eu estou dizendo que as coisas são como elas são. Se o cara é, então ele na ativa, ele vai se comprazer com aquilo, e vai alimentar aquilo, e vai ter segundo olhar, e vai, concorda ou não? E vai achar que aquilo é bom. Mas um cara que ele está procurando um tratamento, uma recuperação de um problema que ele tem, e que ele não está mais na ativa, ele vai exatamente ficar igual ao alcoólatra. A distância dele para a miséria dele é o quê? Um braço para botar a bebida na boca. Ele vai evitar pessoas, ambientes e situações. O que é bonito é você chegar e a pessoa ser capaz de ter uma mazela tão dura como essa para a nossa sociedade, e ela dizer: olha, eu não só sou bonito, eu não só sou bonita, eu não só sou herói, eu também sou um babaca. Olha, eu já fiz isso aqui, ó, eu achava que era legal, mas hoje eu vejo que isso aqui é horrível, eu não quero mais isso na minha vida, e é por isso que eu estou aqui. E a pessoa chega lá e diz que está em tratamento. Muda, porque a maioria das pessoas que a gente vai conversar, a pessoa não mostra que tem defeito nenhum. Já viu? O defeito é sempre o outro. Que é maior falso profeta do que esse? Essa pessoa que todo mundo é errado e ela não é, ela só é herói, não é babaca. Então, hoje, eu fico extremamente à vontade quando eu vejo que alguém tem um defeito e eu tenho esse defeito. Mas de novo, não dizer eu tenho e é isso mesmo, mas dizer eu tenho, mas eu estou em recuperação. Essa semana um cara pinta na casa da minha mãe, aí ele veio falar e disse: ei rapaz, eu tenho um problema com droga, eu soube que você conhece sobre narcóticos anônimos. Conheço, mostrei o grupo. No dia que eu falei, o cara faltou logo, recaiu no mesmo dia, faltou o segundo, tá no mundo aí, pegou 100 conto e sumiu. Recaiu. Eu sei o que é a doença da drogadição. Ele disse: não, eu tenho essa, eu recaio um mês, 2 dias, 3, depois eu volto, sei o quê. Eu só disse: olha cara, eu vou te dizer uma coisa. O que eu compreendo é que qualquer um que tem essas adicções, que se chamam escravidões, uma delas é a droga ilícita, a droga lícita do álcool. A pessoa na ativa não vale nada. Nada. Você tinha um drogado na ativa, um alcoólatra na ativa, um dependente de amor e sexo na ativa, até um comedor compulsivo na ativa, qualquer um desses. Olha, se afaste. Não vale nada. Ah, é meu pai, é meu filho. Diga: vá para o meio da rua e só ocupa a minha casa. Você não vale nada. Você não vai dizer, lógico, o que você pensa. Agora, se essa pessoa disser assim: eu tenho esse problema e eu quero recuperação, e se essa pessoa começar a recuperação, não tem pessoa melhor no mundo. Porque é essa pessoa que diz: eu tenho esse problema, mas eu estou em recuperação, e vai para a reunião, e começa o tratamento, se precisar de medicamento, vai para o CAPS, vai para isso. É isso para ele, bicho. Você para Deus é inestimável, mas você na ativa, eu te digo, um cara na ativa da droga não é boa companhia para ninguém, nem para ele mesmo. Agora, ao mesmo tempo que um cara que tem o problema da droga, dessas adicções, do álcool e tal, que ele entra em recuperação, e só entra em recuperação se der o primeiro passo. O que é o primeiro passo? Reconhecer a impotência dele frente àquela adicção, e que a vida dele ficou ingovernável, e depois ele vai reconhecer a existência de um poder superior a ele, e depois ele vai entregar a vida e as vontades dele a Deus, na forma que ele o concebe. É o terceiro passo de Anônimo. Esse tipo de gente é gente, talvez muito mais eficiente do que gente que diz que não tem adicção nenhuma, porque eu acho fantástico.
A pessoa que vê que tem pontos positivos e coisas que tem que consertar. Porque, de novo, que a maioria das pessoas que a gente conversa, ou muitas vezes, a maioria das vezes que a gente fala sobre a gente não fala das coisas que a gente tem que consertar, a gente só fala do que é vantagem. Esse é o maior falso profeta. Ele disse: Renato, mas eu sou uma pessoa boa, não sei o que, mas uma pessoa que é dependente, químico, e se compraz na dependência, ela não se governa. Você não sabe nem quem você é, você não sabe quem você é. Você não se governa. Agora, se você é um dependente e entra em recuperação, segue uma programação, se afasta dessas coisas que você sabe que você não tem controle e assume a responsabilidade da sua vida, poxa, você é uma pessoa maravilhosa, porque você não vai entrar onde você não conhece, meu amigo. Você não vai entrar. O pedófilo, ele não vai em nada que tenha coisa de criança, não vai. Ele não sabe, sabe que ele não pode. Já se isso, um pedófilo em recuperação, se for um pedófilo na ativa, é onde ele mais vai. O drogadicto na ativa, onde tiver droga, é onde ele vai. E o em recuperação é o primeiro canto que ele não vai. Porque ele sabe os limites que ele tem. Vocês já viram? Quem já teve relacionamento aqui tóxico? Tem gente até que bate fisicamente, explora psicologicamente. E a pessoa, se chegar perto, se atender uma mensagem, cai. Já viram a situação assim ou não? Que a pessoa diz assim: rapaz, essa pessoa só desgraça a minha vida. Mas quando você fala com ela, ela faz o que quer com você. Quem já viu ou passou por situação assim? Ninguém? Ninguém viu? Conhece? Alguém conhece? Pois é. É porque a pessoa só se vê como fortuna, entendeu? Porque se ela dissesse: olha, eu não posso, ela cortava o contato. Teve uma época, muitos anos atrás, né? Eu tinha um relacionamento que ele era legal, mas ele ficou tóxico. Ficou tóxico, só um maltratava o outro, era horrível. E antigamente o pessoal não queria, que é dos anos 80, sabe o que é isso? Ninguém queria ser chamado de criança, né? Assim, você era criança, né? Só queria ser o sabido. Só que eu via, o relacionamento terminava, ninguém respeitava mais ninguém, quando via, voltava. Passava um dia bom, depois piorava. Se eu não tenho domínio sobre esse relacionamento, na última briga, não te respeito de nada, zero. Eu disse: vamos fazer o seguinte. E era engraçado, porque a pessoa que ia para minha casa todo dia, por muitos anos. Aí eu disse assim: vamos fazer o seguinte, de hoje em diante, você não me liga, você não manda mensagem. Se você me vê andando no canto, você sai, se eu ver, eu saio. E você não anda na minha casa quando eu estiver lá. Mas eu quero responder. Quando eu estiver bem, eu lhe procuro. Passei 5 anos. O que as pessoas iam dizer? Você é orgulhoso, você é o fortão, né não? Pelo contrário, eu vi que eu não tinha era força. Se eu conversasse com a pessoa, eu voltava, e eu sabia que aquilo era ruim para todos dois. Parou. É igual a droga, eu não posso, meu filho. 5 anos depois, aí eu encontrei
conversando, falou o que quis. E agora? Se agora nada, aquilo ali ficou lá e aquilo não volta mais. Mas por que tinha esse negócio antigamente de criança? Que a pessoa queria dizer que tinha uma força que não tinha. Se eu não tenho, eu não fico perto. É como eu estou dizendo do drogadicto. Se você não se governa e a droga vai te... Não tome, não use. Não se aproxime, não fale sobre, não ande com pessoas que usam, não vá. Ai, mas é muita fraqueza, meu irmão. Sim, daí? Eu sou fraco, e daí? Não vou. Quem tem alguma situação ou já passou realmente de situação em que você ficou, era tóxico, a pessoa só era prejuízo e você não passou um tempão e não conseguia se soltar? Ninguém nunca viu isso, sério? Rola, bicho. É difícil, não é não? Porque a pessoa, mais difícil porque a pessoa acha que vai conseguir controlar isso sozinho. Eu digo, o melhor de boa que eu achei foi me afastar. Pronto, não quero. A pessoa diz, você não quer? Não, quer que eu seja sincero? Eu quero. Eu quero. Só que eu não posso. Quero, mas não posso. Então, fica você lá e eu cá. Mas foi difícil, porque para mim era atitude de criança, se intrigar, né? Eu digo, não, meu filho, não dá. Mas essa história já tem bem mais de 20 anos, né? Mas teve 5 de intervalo, porque eu vi que não dava. Rapaz, quando você está num relacionamento tóxico, quem passou, depois eu vou perguntar, você fica doidinho querendo que a pessoa mande uma mensagem, fica olhando o celular distante, quem já passou por isso? Não é assim não? É olhando, se ligou, rapaz, a operadora pode ligar qualquer um, você atende qualquer telefone que você acha que é, a pessoa, você lê qualquer mensagem, você fica louco. Rapaz, é um descontrole absoluto. Eu já passei por isso. Até ansiedade, Maria. Às vezes a pessoa já está numa situação tão degradante que a pessoa vai só te explorar, de todo sentido que você imaginar. Todo sentido. Mas você não consegue. E ao invés de dizer eu não consigo, procurar ajuda e descobrir que o ideal é cortar o contato, você fica naquela, como quem está manipulando. Vixe, será que ele vai me ligar de novo? Será que ele vai mandar? É tão mais poderoso quando a pessoa diz, olha, você não gosta mais de mim? Gosto. E gosta é muito. Mas eu acho que aqui só vai para baixo. Aqui só tem desrespeito, só tem isso. Então, eu gosto, mas é porque eu estou adoecido. Eu não posso mais. Não posso. Então, vamos parar. E como eu não tenho poder, não me ligue, não. Eu caio. Então, não ligue. Se você ligar, eu vou desligar o telefone, vou bloquear. Porque eu sei que eu caio. E foi assim que eu fiz. Diga. Bom, mas entenda, ela está dizendo que teve uma situação assim, mas ela disse que ela não quis. Mas o que eu estou dizendo, quando a gente está adoecido, talvez a senhora estivesse bem. O que eu estou falando aqui é para pessoas que tiveram um momento da vida como eu já tive, e que você não conseguia. Se a pessoa ligasse, você ficava ansioso. A saída foi, cortei tudo. Mas teve um dia que você abusou. Você decidiu e abusou, concorda? E teve opinião. Eu estou contando é para as pessoas que não têm opinião. É como o drogadicto. Se ele pegar, ele não tem domínio. Ele não sabe usar um, tomar uma. Ele fica doido.
Então, para quem não tem essa governabilidade, por exemplo, lá no livro de Dependente de Amor e Sexo, ele fala, se afaste, por exemplo, até de outros relacionamentos por no mínimo 6 meses. Você se curar um pouco, para não ficar naquele bonde, né, trocando um por outro e não sei o quê. Então, quer dizer, eu percebia que havia uma energia muito forte, acabava que alguém ligava ou mandava uma mensagem, a decisão que eu tomei é que eu não vou fazer isso, e eu já imaginava que ela ia acabar fazendo, entende? E se ela fizesse, eu caía. Então eu bloqueei, eu disse logo, vou bloquear o seu telefone, vou bloquear a mensagem. Várias vezes eu atendi o telefone, eu via que era a voz dela ligando de outro telefone. O que é que eu fazia? Tchum, e ligava na hora, porque eu não podia. Hoje eu posso falar com ela à vontade, mas naquela época é muito lindo, entende? A pessoa saber o momento em que é herói, o momento que é um babaca, o momento que tem controle da vida, o momento que não tem. Qual é o falso profeta que tem isso? Isso é a realidade. Olha, eu não tenho. Certas pessoas eu prefiro evitar. Então evite. Não adianta você ficar, por que eu sou mais matura, por que eu não consigo, se eu não consigo? Me perdoe, não é orgulho nem nada. É porque eu sei que isso aqui vai começar, um vai agredir o outro e tal, então melhor não. Então às vezes, é igual o álcool, entendeu? Ele tomou uma, ele recai para não voltar, não consegue parar. Alguém que está num relacionamento tóxico, às vezes uma mensagem, uma ligação, for olhar o Instagram, o Facebook, fica doido, fica procurando, é a diferença. Dependendo de amor e sexo, ele fica procurando, cadê, como é que ela tá? Vai olhar no Instagram, blá, blá, blá. Aquilo ali é um impacto, é igual uma droga, é profundo, é destrutivo. Ou não acontece assim? Fica doidinho para saber como é que tá, doidinho para ter contato. A pessoa tem que dizer, eu não posso, acabou-se. Esta pessoa eu não posso, este lugar eu não posso, esse ambiente eu não posso, essa situação eu não posso. E pronto. Eu não sabia, mas quando eu fui estudar sobre anônimos, eu descobri que quando a gente não pode com uma coisa, a gente não fica dizendo que pode não, a gente se afasta e acabou-se. Entenda, isso é diferente de manipulação da pessoa que se afasta para exatamente pressionar o outro a vir, entende? Aqui não é, eu entendo que não dá para mim, não dá. Eu vou me afastar, não é porque eu quero manipular, que eu quero que ele mude, que eu quero que um dia ele volte, não. Eu vejo que aqui não dá certo mais e acabou. Isso aqui para mim é uma bomba. Não é uma manipulação, porque tem gente que faz isso exatamente para pressionar o outro a vir atrás. Não é isso que eu estou falando. Não é. Quer dizer, eu vou colocar aqui noutra situação. O caso que eu vi em Neuróticos Anônimos, sobre codependência emocional. A mulher só tinha uma filha, a filha caiu na droga, coisa mais linda do mundo. Droga virou mulher de vários tipos de homens, vários traficantes, vários tudo, tirando tudo da casa, vendendo tudo, batendo na mãe. E a mãe, só desespero, conheceu Neuróticos Anônimos. E Neuróticos Anônimos disseram, né, que a filha dela, não deixava de ser filha não, mas na droga ela tinha que se afastar dela. E se ela quisesse entrar em recuperação, podia ficar perto dela. Aí ela chegou, a filha dela chegou lá querendo levar as coisas, ela disse, saia da minha casa. A menina estranha, que manipular de todo jeito, vá embora, drogada aqui não. Procure um grupo. Que besteira, mamãe, não precisa. Sem grupo, esta casa aqui é minha e você sai daqui. Não, se você não sair eu vou chamar a polícia. Olha um relacionamento tóxico, mãe e filha, estragou com droga. Aí disse, mamãe, a senhora não disse que essa casa é nossa? Você comprou a casa, ela é nossa se você estiver bem, desse jeito aí, ó, essa casa é minha, desocupa. Quando ela, vou chamar a polícia, a menina viu, foi embora. Ela disse que fechou a porta, ela tinha um negócio, só chorava no pé da porta. Nunca ela tinha feito isso, que ela ficava achando que ia ajeitar e tal. Ela entendeu,
Meu amigo, quer subir, vamos junto. Quer descer? Quer descer, desce. Só, compadre. Vá lá com o grupo de narcóticos anônimos. Vá procurar o cabo, vá procurar. Não, quero não, estou de boa. Pois então fique só. Comigo não, violão. Aí disse que a menina foi embora, ficou tentando manipular, ligava para ela, quando ela via que ela estava noiada, ela tacava o telefone. Vinha na casa, não abria a porta. Ela bateu e disse, eu vou chamar a polícia. Não deixou mais entrar. Aí passou uma semana, ela viu que ela não ia, não atendeu, ligava, não atendeu. Uns 20 dias depois, a menina ligou, estava no outro estado. Aí ela, quando falou mamãe, viu que ela estava sóbria. Ela disse, diga minha filha, ó. Pela primeira vez em 15 dias ela ligou e a voz dela não estava noiada, ela não estava sob uso. Ela disse, mamãe, eu queria dizer que eu já estou com 2 dias sem usar. Ô minha filha, que bom. Mamãe, eu queria dizer que eu estou no outro estado. Ela não falou nada. Mamãe, eu queria dizer que eu estou errada e que eu agora estou frequentando já há uma semana um grupo de narcóticos anônimos. Por isso que eu estou 2 dias parada. Ô minha filha, que bom. Mamãe, eu quero continuar no grupo, mamãe. Eu acho que a senhora está correta. Ai, quer continuar no grupo? Quer. Pois filha, se você estiver em recuperação, quiser voltar para casa, a casa é nossa. Mas na ativa, não vê não. Pronto, salvou a filha dela. Salvou a filha dela. Porque ela foi capaz de ver que um relacionamento tóxico, o que ela não tinha capacidade de resolver só. Aí disse, passaram-se 20 anos e a filha dela não recaiu mais. Frequentando narcóticos anônimos. Entende? Quer dizer que será que a mãe queria só manipular a filha? Não, ela disse, eu não quero. Filha drogadita aqui na minha casa não vai ficar. Acabou-se. Você morreu para mim. Agora, filha em recuperação na minha casa é minha filha, a casa é nossa. Ponto. Você vai me abandonar? Nunca vou lhe abandonar. Se for preso, eu vou lhe visitar. Se estiver no hospital, eu vou lá. Mas na minha casa você não ocupa drogada, não. É duro, gente. Mas, como diz Emmanuel, o sim existe, não existe. O sim nem sempre é um mel e o não precisa ser um fel, mas tem que ser dito. Aí, ó, mãe e filha. Como era que ela ia abandonar dizendo não quero mais? Não, você é minha filha. Você é em recuperação. Agora você na ativa da droga, saia da minha casa, saído. Se vier eu chamo a polícia para você. Isso mesmo. Tem jeito. Na ativa você não tem jeito. Na recuperação você é maravilhosa. A recuperação é para a vida inteira, a cada 24 horas. Porque a pessoa tem uma doença que é incurável, progressiva, de efeitos fatais, mas que antes de matar desmoraliza. Então eu estou só dizendo que tem esperança. Mas alguns não têm que ser ditos. Não para manipular. É não, entende? Se não vai entrar em recuperação, não, é não mesmo. Para o tempo que você quiser ficar na ativa. É duro, mas tem que ser dito. Entende? Um evangelho desse que eu venho para cá, não sabia nem o que eu ia dizer. Eu acho muito rico, porque todo dia nós estamos sendo confrontados com situações assim. Relacionamentos que eram legais vão ficando tóxicos, não é isso não? Conheci gente que enlouqueceu na droga usando a primeira vez aos 50 anos. Conheci cara, coronel, general. Aí o cara se aposentou cedo, ficava em casa, tinha dinheiro, tinha patente, começou todo dia, não, um churrasquinho, não sei o que, beber, alcoólatra.
alcoolismo, violência dentro de casa, doença, doente, todo inchado. Já viram gente assim? Acha que está com a vida ganha, estraga a vida. E a mulher não era capaz de dizer: ei, meu filho, desse jeito eu não quero. Se cuida. Não, o bichinho tem direito. Ninguém tem direito a certas coisas. Que a pessoa vai se perdendo e precisa, às vezes, por causa de um grito, a gente salva uma boiada. Tem relacionamentos que a gente tem que cortar, e tem deles que a gente tem que se afastar, até que eles se adequem ao que é correto, considerando a possibilidade de nunca mais voltar, com seriedade. É muito de relacionamento tóxico. Eu conheço gente, mulher principalmente, que o salário está na mão do marido, que não dá nada a ela. A pessoa vivendo como mendigo, porque o salário é na mão do marido, ele é que sabe como aplicar. Isso é tóxico, gente. E vice-versa, mas muito mais comum com mulher. O cara faz o que quiser e tudo, e a pessoa com medo. Não pode ir para cá, não pode ir para lá, não pode não sei o que, não tem nada. Tóxico, não é capaz de dizer um não, nem para ajuda. Esse, para finalizar, é o Evangelho. Acho que foi um Evangelho verdadeiro. Não é de falso profeta. Qual o falso profetismo que tem aqui? É um Evangelho em que a gente teve a oportunidade de olhar para o espelho e olhar para si próprio. Porque Deus está nos chamando para tomarmos conta bem da nossa própria vida. Todo dia, incansavelmente, Deus quer que nós sejamos melhores do que nós chegamos. E assim encerro com esse trecho do Emmanuel: dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Para as coisas que eu não posso mudar, é por isso que eu acho fantástica a oração da serenidade. Deus, me conceda a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. No caso que a gente falou, coisa que você é impotente, a vida do outro eu não posso mudar, mas não sou obrigado a viver aquilo ali. Ainda mais se for ruim para nós dois. Deus, me conceda a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso mudar a mim mesmo, e sabedoria para reconhecer a diferença. Que seja feita sempre a vontade de Deus e nunca a nossa. Muita paz e boa semana.